Boa noite, amados, paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez e é uma honra poder entrar no seu lar e juntos meditarmos um pouco da palavra de Deus. E o assunto que estamos fazendo neste mês fala de Natal. Então, explicando um pouquinho, sobre o Natal e sobre a pessoa do Senhor Jesus, porque na verdade se comemora o nascimento dele, não é? Amados, Jesus ele começou a ser, digamos assim, prometido desde Gênesis, tá? Desde Gênesis, Jesus foi prometido por Deus que ele viria e que ele faria exatamente a vontade de Deus e a vontade do Pai. E ele começa então a ser anunciado em Gênesis 3,15. Eu vou ler para você Gênesis 3,15, que diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, porquanto este te ferirá a cabeça e tu picarás o calcanhar. Aqui é quando o homem peca, eu creio que vocês sabem, o homem peca e Deus então desce para resolver essa questão do que tinha acontecido na terra. O pecado tinha entrado, através de Eva e depois por consequência em Adão. E Deus então desce para resolver essa questão. E Deus ele vai começar a fazer juízo pela serpente, porque foi ela que iniciou. Depois ele vai para a mulher e ele vai trazer juízo para ela. E em seguida ele vai falar com o homem. Mas quando ele chega na mulher, eu creio que você sabe, ele diz: eu multiplicarei em dores o parto. Mas ele já dá uma palavra, uma promessa, ele diz: mas de ti, foi o texto que eu acabei de ler, chegará um descendente, e esse descendente vai te ferir a cabeça, e tu vai ferir o calcanhar. E nós sabemos que fisicamente, naturalmente, é assim que se mata uma serpente, pisa na cabeça. E não é diferente a serpente quando ela quer atacar o homem, ela vai para o calcanhar, porque é o local onde ele não está vendo. Mas aqui, esse descendente de mulher que feriria a cabeça da serpente, já é a promessa de Jesus, a promessa para Jesus chegar. E quando se diz que ele pisaria a cabeça fala de autoridade. O inimigo tinha conseguido, pelo pecado da Eva e consequente pelo pecado do Adão, ele tinha conseguido entrar no mundo e ter autoridade sobre o homem. E o Senhor já diz que um descendente de mulher acabaria com essa autoridade. Então, pisar na cabeça da serpente é tirar toda a autoridade. E aí nós sabemos que tem um vasto tempo, até que o Senhor Jesus apareça, quando chega exatamente o tempo dele nascer, que é o Natal, que nós comemoramos neste mês. E também ele foi profetizado em Isaías 7,14. Ele foi profetizado 750 anos antes de Jesus existir. Já havia a profecia de Jesus de como ele viria. O 7,14 de Isaías diz assim: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Até ali Deus se fazia presente em alguns homens no Antigo Testamento, mas a promessa de Jesus para o Novo Testamento, para o tempo da graça, onde nós vivemos, é que ele estaria conosco, não estaria mais em alguns homens só, mas ele estaria na terra, ele faria parte de nós, junto conosco na terra.
E então ele foi prometido em Gênesis, ele foi profetizado em Isaías, e também ele foi escrito, foi falado a respeito dele, aliás, é ele mesmo falando no livro do Apocalipse. Eu vou ler para você Apocalipse 13:8, e eu estou com a versão King James, e no 13:8 de Apocalipse diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do mundo, ou desde a criação do universo, depende aí da sua versão. Então, se olharmos para a palavra de Deus, a Bíblia toda vai apontar para Jesus. Eu trouxe aqui 3 textos, um no início do Velho Testamento, um no livro da profecia e um em Apocalipse, que é o livro do fim. Enfim, Jesus está sempre prometido na palavra, tá? De que um dia ele chegaria. E aqui em Apocalipse a gente vê que a palavra do Senhor diz, foi João que escreve, ele diz que ele já tinha sido imolado, quer dizer, morto, desde a criação do universo, ou desde a criação do mundo. Isso significa que era o plano perfeito de Deus, né? O plano perfeito de Deus já estabelecido, e no plano perfeito de Deus, sabendo que o homem ia pecar, já promete Jesus, já fala de Jesus, e aí terminando o livro, né, terminando o fim dos tempos da terra, ele também é mencionado, e aqui diz que ele, desde que Deus formou e criou todas as coisas, já estava no plano de Deus enviar Jesus, nascer da forma como ele nasceu, e também que ele já tinha sido morto. Quer dizer, o plano é como uma planta de uma casa. Você faz uma planta de uma casa, você tem a planta completa, mas você ainda não idealizou ou não realizou todas as coisas. Assim é Deus com os seus planos, e Jesus dentro deste plano, um plano perfeito. Só que chega o tempo dele nascer. A palavra de Deus diz que na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. Plenitude, queridos, significa o tempo exato que Deus tinha preparado para ele chegar. Ele chegou, tá? E ele chega, antes de chegar, o anjo vem anunciar a Maria. Creio que todos conhecem o texto ali em Lucas, que o anjo vem e anuncia para ela que ela seria agraciada com o ventre, recebendo pelo Espírito Santo aquele que viria ao mundo e daria vida a todos nós. Em João, queridos, vou abrir com você João 1,14. Evangelho de João 1,14 diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. No início, se você olha ali no 1:1 de João, diz que no princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Então, desde o início de todas as coisas, Jesus se faz presente como o som que sai da boca de Deus. E aqui no 14 diz que esse som que saía da boca de Deus se fez carne e habitou entre nós. E aí, então, chega o momento, a plenitude do tempo dele vir até nós, e uma das características de Jesus era ser luz, né? Se eu vou com você para João também, aqui, né?
mostrando a glória dele, né? E mostrando quem ele era. E a palavra de Deus também me fala que ele é luz, aqui mesmo no João 1, tá? Diz que todas as coisas foram feitas por ele, tô no 1:3. Agora, quando você chega no 1:4 do Evangelho de João, diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tá? Então, nós não tínhamos vida antes de Jesus, ninguém tem vida antes de Jesus. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Isso você encontra em Efésios 2, de 1-5, vou ler para você. Diz quem nós éramos, né? Paulo, aqui a carta aos Efésios, ele mostra a nossa realidade, quem éramos sem antes de ter Jesus. 2, eu vou ler do 1-5, que diz assim: ele nos concedeu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados. Tá? Então, Paulo diz aqui aos Efésios que nós éramos mortos, que essa era a nossa realidade, nós estávamos mortos, tá? O 2, ele diz: nos quais andaste no passado, conforme o curso do sistema do mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Tem outras versões que diz que nós éramos filhos da ira, assim que Deus nos via. O 4, no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Então, quem éramos nós? Nós éramos seres vivos, mas diante de Deus mortos por conta dos pecados, e também filhos da ira. Isso é muito forte, não é? E aí então, quando Jesus vem, por que ele é anunciado como luz e vida? Porque era exatamente isso, não havia vida, estávamos mortos. E para ter vida, eu preciso conhecer caminho. E para conhecer caminho, eu preciso de uma luz, eu preciso de um foco, eu preciso de uma direção. Então, luz aqui como aquele que dá direção, aquele que dá um foco para a nossa vida, para a gente sair exatamente de onde estávamos e começar a viver uma vida diferente com o Senhor. Então, amados, Natal é tudo isso, né? Natal é o mês da gente comemorar tudo isso. Natal é o mês, né? Porque até antes de chegar o mês, as pessoas já começam a fazer todos os enfeites de Natal, e todo mundo começa a se preparar para Natal. Então, realmente isso acontece o mês todo, né? Então, é o mês principalmente para nós refletirmos, né, a respeito de quem é Jesus para nós. Será que ele tem sido realmente essa luz? E será que ele tem sido realmente vida a cada um de nós? Foi para isso que ele nasceu, foi para isso que ele veio ao mundo. Ele veio para mostrar como é viver uma vida reta com Deus. Por isso ele se faz homem e vem para a terra e nasce na terra e vive como homem na terra, exatamente para mostrar como é uma vida com Deus, uma vida vivendo com o Senhor, como que deve ser essa vida. Por isso ele viveu esses 30 anos que viveu, e depois os 3 últimos anos com o seu chamado, com o seu ministério, mostrando a todo homem
como é viver uma vida com o Senhor. Então, primeiro ponto, né, é para nos dar luz. E aí queria só lembrar você, eu estou aqui no estúdio e estou cheia de luz aqui, né? É necessário toda essa luz aqui para que haja então essa gravação. E é disso que eu quero falar. Essa luz está aqui, eu estou com 3 luzes aqui, 4, mais uma ali em cima, e eu não estou ouvindo som nenhum dessas luzes que estão aqui. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a luz é um elemento sem som. E ele veio nos trazer essa luz. E aí é muito mais do que abrir a boca e falar. É muito mais do que anunciar o Evangelho. É muito mais do que pregar o Evangelho. Luz fala de brilho, fala de caminho, fala de direção, mas a luz não tem som. Então, nós conseguiremos, se formos fiéis à palavra de Deus, se formos fiéis a Jesus que nos salvou, e se formos fiéis à palavra de Deus, nós conseguiremos falar muito mais da palavra sem som algum. Agora, a luz, ela tem uma postura, né? Então, fala da nossa postura. A luz, ela tem uma atitude. Ela foi clicada aqui no interruptor e ela já brilhou, né? E essa é a atitude dela, para isso ela foi criada. E não é diferente conosco. A luz, o toque, o interruptor, né, que está dentro de nós e que faz brotar essa luz de dentro de nós, se chama Espírito Santo, que vem e que nos auxilia e que nos ajuda a entender palavra e que nos auxilia no caminho com o Senhor. Então, pensa nisso. Nós vamos nos reunir com certeza, né? É um tempo de reunião em família. Com certeza nós vamos nos reunir e, se possível, não é? Com as pessoas que nós estivermos reunidas, que nós possamos brilhar, que nós possamos ser luz, se possível, sem som algum, mas atitudes e ações, elas falam muito mais alto do que palavras. Então, se precisar palavra, se utilize da palavra. Mas às vezes a gente se reúne com pessoas que não são convertidas. Às vezes nós temos parentes que não são convertidos e que nem gostam muito de reunir com a gente, né? Não sei se acontece só aonde eu vejo, onde eu estou. Não é o meu caso, né? Reúno com minha família é salva, mas eu tenho parentes não salvos. E aí, se eu tiver que reunir com esses parentes, talvez, como já aconteceu muitas vezes, de não abrir a boca, de não falar da palavra de Deus, de não falar de nenhum texto da palavra de Deus, a não ser que peçam para a gente orar, como já aconteceu. E aí a gente ia orar e abençoava a comida, abençoava a todos, e de repente usava um texto bíblico, não é? Mas o resto do tempo, ali que nós estávamos juntos, sempre de boca calada, mas atitudes e ações, e falam muito mais alto. E a luz é isso, a luz é um elemento sem som. Então, que nós possamos brilhar, né, nesse mês, para onde a gente anda, nesse tempo em que a gente vai se reunir. Ele também veio para transmitir vida. Tá? Ele veio para transmitir vida. E a vida também a gente pode transmiti-la sem o som, né? Mostrando vida, né? Perdoando pessoas, colaborando, né? Estamos ali de repente colaborando, tendo atitudes corretas, tendo atitudes certas. E também falar, né? Se for o caso, se for necessário, porque a palavra de Deus diz que a nossa língua, ela produz vida. É um texto de Provérbios que vai falar das duas coisas, mas eu vou
me ater só na vida, mas esse texto diz em Provérbios que a nossa língua produz vida e morte, tá? E eu sei que você não deseja produzir morte para ninguém, sei disso, né? Então que nós possamos com a nossa boca também produzir vida, de repente uma resposta correta, de repente um conselho, trazer conselho segundo a palavra de Deus, de repente numa repreensão, sei lá, às vezes tem criança, né, envolvidas nesses locais, e aí transmitir vida para a criança, não só apontar o erro, mas mostrar que ela pode ser diferente, enfim, amados, aquilo que o Espírito Santo fazer, aquilo que o Espírito Santo colocar, aquilo que você vai viver. Pensa nessa palavra que Jesus veio para nos dar vida, então que nós possamos transmitir vida, e se Ele nos deu já a sua vida e já nos mostrou como ter vida, é necessário que a gente nesse tempo, principalmente nesse tempo, a gente possa estar transmitindo vida. E um outro ponto, né? Então eu falei de luz, vida, e quero falar do amor, tá? Jesus veio para nos amar, porque não existe amor maior do que esse. Não existe na face da terra exemplos de alguém que já desejou morrer pelas mazelas do outro. Eu já vi gente até que fazendo um transplante, eu tenho um testemunho, a gente trabalhou com casais há muito tempo, e eu tenho um testemunho que isso aconteceu, que um jovem casal se casaram, e no decorrer da situação, a esposa ficou cega, né? E ela precisava de um transplante de córnea, e alguém apareceu, ela só ficou sabendo que alguém apareceu, foi lá e que ia oferecer para ela então esse transplante. E aconteceu a cirurgia, e depois disso ela nunca mais viu o esposo dela. O esposo dela sumiu. Depois que ela saiu do hospital, ela voltou para casa e ela não tinha mais o esposo. E um dia, passou um tempo, ela estava numa praça, sentada numa praça, e de repente, de longe, ela vê o marido dela vindo, andando com uma muleta e com um acompanhante, porque ele não tinha mais visão, porque as córneas dele foi doada para a esposa, e foi por isso então que ele deixou ela livre, até para que ela fizesse outras coisas, tomasse a posição da vida dela de outras direções, mas ele fez isso por amor à esposa. Ele doou, ele ficou sem os órgãos, mas doou para a esposa. Mas é um único exemplo que eu tenho, que eu conheço, mas ele não chegou a perder a vida pela esposa, ele deu parte dele para ela. Isso é uma demonstração de amor, mas não é assim com Jesus. Jesus não deu só parte da sua vida, ele deu toda a sua vida. E tem um texto em Romanos que diz que nesse momento o Pai, que é Deus, ele prova o seu próprio amor. Então o Pai, na hora da plenitude, na hora de enviar Jesus, ele provou o seu próprio amor, se de fato ele amava a humanidade. E quando ele prova o seu amor, ele envia Jesus a morrer por nós. E não enviou Jesus para uma festa, não enviou Jesus para uma viagem, não enviou Jesus para umas férias. Ele enviou Jesus sabendo que Jesus ia morrer por toda a humanidade. Então é um pai entregando um filho, então, para demonstração de amor. E o que Jesus é? Jesus é a demonstração de amor do Pai. E aí, o que eu preciso, o que você precisa? A gente precisa viver esse amor, porque ele viveu os seus 30 anos exatamente para depois, no seu chamado ministério,
de 3 anos fazer exatamente aquilo que o pai pediu para que ele fizesse. Então ele ensina sobre o amor de Deus, ele demonstra o tempo todo, nos 3 anos de ministério, o amor de Deus curando, salvando, libertando, ressuscitando, mostrando esse amor do Pai. Mas para que esse amor do Pai que ele demonstrou pudesse estar em nós, era necessário que ele fosse para a cruz. Então ele foi por amor a mim e amor a você. Então que nessa fase, nesse tempo em que nós nos reunimos, no tempo que se chama Natal, a gente possa amar as pessoas, muito mais do que falar, a gente possa também ter gestos de amor, atender o necessitado, ajudar o próximo, ajudar aquele que não vai ter, de repente, se você não ajudar, não vai ter nem um arrozinho para pôr na mesa. Então tudo isso, atitude de amor. Eu sei que na mesa que a gente vai sentar entre familiares, vai haver muita coisa boa e vai até sobrar as coisas, não é? Mas que a gente também pense naquele que gostaria de fazer e não pode. Então, 3 atitudes, né? Luz, vida e amor. E mais do que comemorar em família, a gente possa ter essas atitudes entre nós, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser vida e que nós possamos distribuir esse grande amor de Deus que foi derramado a todos nós. E para terminar, queridos, no fim, também lá no livro do Apocalipse, né? Tá no capítulo 1, vou ler com você, capítulo 1. O livro do Apocalipse, queridos, foi ditado por Jesus, tá? Então, se tem um livro que foi ditado por Jesus, é o livro do Apocalipse. É ele quem dita esse livro. E com a ajuda do anjo também, né? João vai ter toda a visão e vai ter toda a revelação, né? A respeito deste livro, tá? Aqui no livro, no capítulo 1, gente, ele manda recados, né? E ele fala aqui que ele é o Alfa e o Ômega. Ele diz aqui que ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Aqui no 1,17 ele fala assim, eu vou ler todo ele, assim que admirei, João está vendo Jesus, e aí assim que ele viu, ele caiu, né? Ele diz, assim que eu admirei, caí aos seus pés, como se eu estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não temas, ou não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega, né? E aí ele foi o primeiro, amados, como eu citei lá, né, em Gênesis, ele foi o primeiro. E aí ele diz, eu fui o primeiro e agora eu sou o último, tá? E quando ele diz, eu sou o Alfa, que é o começo, e o Ômega, que é o fim, né? O que ele quer demonstrar isso para João, porque João está ali na presença, né, dele. O que ele quer demonstrar? Ele diz, o fim é comigo, eu sou o fim de todas as coisas. O que você tem para anunciar, João, é o fim da terra, é o fim do céu, é o fim das coisas, né? Estudando aí você vai ver o fim da terra, enfim, você vai ver que aqui é o fim de todas as coisas, mas haverá um novo céu e uma nova terra. Então dá fim a essa terra, dá fim a essas coisas aonde o pecado passou, dá fim. E aí ele diz, mas sou eu que vou determinar todo o fim, mas acabando essa terra,
haverá um novo céu, como ele promete aqui no livro, e haverá uma nova terra. E por que que ele fala então que haverá um novo, tá? Porque todo o trajeto de Jesus e todo o tempo em que você anda com Jesus, eu não sei o seu tempo, eu tenho 45 anos de conversão, então eu tenho 45 anos de vida com Jesus, e aí o que tem sido para mim, né, que não é diferente para você, eu creio, o que tem sido para você também esse tempo de conversão é a preparação para o fim, porque quando chegar o fim de todas as coisas, ele promove um novo céu e uma nova terra, que é aonde eu e você vamos viver eternamente com o Pai. Então, Jesus é isso. Vou usar uma expressão que talvez não seja melhor, mas Jesus é esse instrumento do Pai para nos levar ao fim, porque quando chega esse fim, é aí que nós vamos ter o começo de uma vida eterna com Ele, sem dor, sem sofrimento, sem lágrima, né? Então que este Natal, né, seja uma reflexão de tudo isso e que a gente possa ter um coração grato nesse tempo com os nossos familiares, que mais do que presente, mais do que uma comida gostosa, mais do que uma comida boa, mais do que tudo que você vai viver, que a gente possa lembrar do verdadeiro Natal, do verdadeiro significado do Natal, e que você possa brilhar, e que você possa viver, e que você possa amar. Um bom Natal, que Deus te abençoe, que você se prepare para o ano que vem. Tem um ano muito promissor, né, para nós, principalmente aqui nós vamos estudar sobre dons, sobre manifestação do Espírito Santo. Então que nós possamos terminar bem, para que também a gente possa começar bem e recebermos tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus te abençoe, um Feliz Natal e um ano novo repleto de bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou orar agora. Amém? Pai de amor, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, por esse tempo valoroso, porque não existe, Pai, tempo melhor do que estarmos com a palavra do Senhor. Ó Deus, e o Senhor nos deu esse tempo, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor ministrou aos nossos corações, porque cada vez, ó Deus, que lemos a palavra, ela ministra e fala ao nosso coração. Ó Deus, e queremos exatamente, Pai, neste mês que estamos vivendo, viver tudo aquilo que foi a vontade do Senhor para nós, que foi a vida e a vinda de Jesus até nós, que nos trouxe verdadeira vida, que nos trouxe um caminho correto a seguir. Ó Deus, que nos iluminou para que nós pudéssemos chegar até aqui, e continua, Senhor Deus, iluminando e nos dando vida. E essa vida não é uma vida nossa, é a vida que vem do Senhor, para que nós possamos ser santificados, ó Deus. E a vida do Senhor em nós, é isso que ela faz em nós, ela nos santifica, ó Pai, e ela nos prepara, Paizinho, para que nós possamos viver eternamente com o Senhor. E que esse mês seja um mês de muita reflexão, de que realmente, Pai, Jesus tem sido em cada um de nós. E eu oro, Pai, para que aconteça essa reflexão na vida dos amados que estão ouvindo essa mensagem, para que nós possamos ter um coração grato no final desse ano, por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, porque a palavra do Senhor sempre diz que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor, e é isso que nós queremos a cada dia viver, e não por menos, ó Deus. Não são lutas, não são batalhas, não são provações
que mexe nesse amor que o Senhor derramou sobre nós. Não são as nossas lutas, Pai, que mexem com as nossas fé. Aliás, Pai, a luta só alicerça ainda mais, faz-nos crescer, faz-nos andar e faz-nos subir para a fé, Paizinho, que o Senhor também tem derramado sobre nós. E que seja um ano, Senhor, um final de ano de muita gratidão por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor é bom, ó Deus, e porque a sua benignidade, ela dura para sempre, e tudo que o Senhor faz é bom, e nós queremos ter esse coração. Abençoa, Pai, a vida de cada ouvinte, Senhor, que seja um Natal promissor, que seja um tempo precioso, valoroso, Senhor, para todos nós. O que oramos, Pai, é no precioso e é no valoroso nome de Jesus, nome que nós estendemos toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém.